Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo com a Ana Miller, da Miller e Costa Consultoria. A Ana é a primeira mulher que eu estou conversando aqui nessa série de entrevistas, né? Tem mais algumas aí ao longo, mas dentro desse universo eu tem poucas mulheres, né? Então, às vezes é um pouco mais difícil a gente conseguir. E já tive algumas recusas. O pessoal mais tímido não quer se expor, né? As mulheres que eu tinha no pente aqui, algumas recusaram, mas elas vão aceitar em breve. Vamos sim. Legal. Ana, seja muito bem-vinda ao canal para a gente fazer esse bate-papo. Eu conheço a Ana somente virtualmente, né? Acho que a gente conversou aí uma vez em relação a um projeto que eu estava tocando na Minerva e você estava pela Lincros, né? E Isso. depois eu acho que você me encontrou no LinkedIn, alguma coisa, me mandou alguma mensagem, a gente trocou algumas ideias e daí surgiu. Eu sem te conhecer, achei que a sua história pudesse ser interessante, baseado no fato das tuas mudanças, né? Um pouquinho que a gente conversou ali, agora gostaria que você contasse esses detalhes. Então, mais uma vez, seja bem-vinda aí ao canal. Vamos fazer um bom bate-papo. Legal, Helder. Obrigada pelo convite. Prazer, né, falar com todos que vão nos ouvir por bastante tempo, né, porque esse vídeo pode ser, né, dado play em vários momentos. Exato. É, é legal, assim, e esse fato de você ter falado sobre poucas mulheres terem aceito o convite, até ter poucas opções de mulheres na logística, é um assunto que eu abordo em alguns momentos. E realmente eu vejo que cada vez mais algumas mulheres estão entrando mais nesse universo, porque existe sempre um fator de qualidade no que a mulher faz, né? Então eu imagino que a logística, por tudo aquilo que ela passa hoje, e esse cenário de aumentar a expectativa de qualidade daquilo que é prestado para o cliente, tem feito com que mais pessoas entrem nesse universo, e por conta disso, mais mulheres também, tanto em cargos de liderança como em cargos operacionais. Acho que a logística já está começando a ter uma cara mais feminina e eu espero ser a primeira de muitas mulheres que estarão aqui Legal. conversando com você. Na verdade, existe até um impulsionamento para que isso aconteça, né? E eu acho que isso tem dado certo. Dentro de alguns cenários, alguns segmentos, a gente até tem percebido bastante esse avanço, né? Isso é legal. Sim. Mas conta pra gente, né? Quem é a Ana Miller? Legal, eu sou hoje consultora, né, da Miller e Costa Consultoria, consultoria que eu fundei há 5 anos junto com meu marido. Então eu sou casada, tenho 4 filhos dog, um filho, né, do coração, e tudo que acho que a gente faz está muito relacionado à base, aquilo que a gente traz para a nossa família também. Então é algo que me move bastante. Sou uma pessoa super entusiasta da logística, porque há 15 anos eu vivo a vida logística, né? Então comecei bastante nova, em operação de transportadora, depois eu fui para a indústria, depois atuei, na parte sistêmica, software para logística, para fechar muito essa parte de conhecimento. E a minha vida acadêmica, ela foi seguindo sempre uma linha muito paralela com o que eu estava fazendo na minha vida prática, né, na minha vida profissional. Então, a minha primeira formação foi economia, porque eu estava no administrativo de uma transportadora, eu sempre tive esse contato, né, na parte do transporte, mas busquei o conhecimento inicial mais focado no financeiro. Então, fiz minha primeira faculdade em economia, depois eu fui fazer uma pós em gestão financeira, muito de novo, né, focado naquilo que eu fazia naquele momento. Na época, na operação do operador logístico, eu vivi todas as etapas operacionais possíveis, desde carregar caminhão, fazer implantação de software, né, na época o TMS para o transportador, aprendi a operação aérea, rodoviária, retroportuária, então tive assim eu digo que um MBA real muito grande assim. E eu sempre estive muito no lado da logística do servir, que é o quê, né? Você sempre prestar o serviço para o cliente. Então, como transportador, existe uma grande responsabilidade de você atender muito bem o cliente, conseguir realmente entregar um nível de qualidade, um nível de excelência. Isso ficou muito no meu DNA. Então, por bastante tempo, quando eu estava sentada nessa cadeira, eu tinha sempre essa preocupação de trazer uma qualidade do serviço prestado para o nosso embarcador. Então, conhecia a fundo algumas operações, tinha esse desafio, né, de estar entendendo realmente qual era a demanda, qual era a expectativa que o mercado tinha e como o transportador naquele momento poderia ser uma ponte importante.
Depois eu mudei o lado da mesa, né? Fui sentar na cadeira de coordenadora de logística de uma indústria de plásticos. E foi muito bacana porque todo esse backlog que eu tive ao longo da trajetória como transportador me deu uma segurança para tomar ações como embarcador de forma coerente. Primeiro, pensando no melhor para todos, porque acho que uma conta, para ser justa, ela precisa beneficiar as duas partes. Existe um equilíbrio Verdade. financeiro, né, que o transportador precisa também, de alguma forma, ter, e muitas vezes o embarcador acaba esmagando muito essa realidade do transportador, o que faz com que não seja uma relação de longo prazo, né? Você trabalha com margens curtas, com nível de qualidade, né? Uma eficiência operacional que precisa ser muito alta para atender a expectativa, prazo de pagamento gigante, e essa conta na prática, no fim, não fecha. Então, eu sempre pensei muito nisso quando eu sentei na cadeira de embarcador, mas, obviamente, você tem as metas da companhia que você precisa cumprir, e, né, de alguma forma, o custo frete sempre é um calcanhar de Aquiles que vai muito nos E alguém gestores. precisa pagar por isso, né? Exatamente. Então, eu até brincava, porque eu participei bastante tempo de núcleo de transporte, e aí alguns dos transportadores vinham lá fazer reunião comigo e falavam: Nossa, Ana, mas que bom, né? Você entende meu lado. Eu falei: Esquece, mudei o lado da cadeira, não entendo mais. Era brincadeira, porque apesar de eu entender muito, obviamente eu tinha sempre uma meta de redução de custo, precisava mudar muito a dinâmica da operação, para realmente ela ser mais eficiente, né? Contando com menos recursos, mas era um desafio bem, bem bacana. E aí, depois eu decidi, então, dar o foco para a parte de tecnologia. Só que nesse período que eu fiquei como embarcador, aí eu fui fazer minha primeira formação de logística. Então, eu fiz uma MBA de gestão logística, né, gestão de supply, e foi bem legal, foi bem interessante. Na época, eu fiz junto com o meu marido. Então, a gente dividia muito essa jornada com vários colegas na época da MBA e exemplos muito práticos, assim. O que eu sinto muito é de alguns conteúdos sobre logística que eles são muito focados no comércio exterior. Então, eu sempre senti ao longo dessa trajetória dificuldade de ter conhecimento prático. Por isso, esse bate-papo com você e todo esse contexto que você vai trazer junto com os entrevistados é muito bacana, Helder, porque é a vivência da prática mesmo, é a Sim. logística que acontece no dia a dia, né? Quem executa a logística vai conseguir dar exemplos e contar histórias que realmente são de edificar, né? Porque você consegue usar isso no teu dia a dia. Então, isso é muito bacana. E eu sinto hoje essa falta desse conhecimento mais prático, um conhecimento que simplifique a logística, que não olhe ela só como um fator até de Comex. Porque quando a gente olha grandes feiras que acontecem no próprio país, falando de logística, de novo, a gente vai muito para uma realidade desse comércio exterior e a logística do dia a dia, ou o e-commerce, né? A gente tem duas grandes É. divisões, ou se fala muito de e-commerce, ou se fala muito do Comex. Mas existe ainda uma lacuna e uma parte muito grande da operação logística, que é a O operação quintal de pesada. casa, né? O quintal de casa está É, esquecido. exatamente. E aí, na parte da tecnologia para a logística, foi, assim, sensacional. Acho que ali abriu muito minha cabeça. E foi, inclusive, depois o ponto de virada para o processo mesmo da consultoria, porque eu iniciei implantando software, então eu era da área técnica, mas com uma visão de negócio. E ali eu tive, por exemplo, meu primeiro projeto. Eu estava há 2 semanas na empresa, tinha aprendido em uma semana o software e fui para o cliente ensinar. E aí foi bacana, porque assim, era ver. Aprendeu mais com o cliente do que propriamente com o Aí estudo do software, né? lembrei da época da escola que eu tinha que improvisar a apresentação de um conteúdo que você tinha que aprender rápido, então eu olhava o PPT e aí ia por dedução, porque muita coisa da logística era por dedução, e o software, né, você tem ali as opções, múltipla escolha num botão que você vai clicar, no mínimo que vai acontecer é dar um erro e aí você vai conseguir corrigir. Sim. Então, assim, a maioria do conhecimento ele foi realmente baseado em experiências e em projetos que eu fui atuando. E cada cliente que eu ia, eu aprendia um pouquinho mais. Então, eu tinha muito aquela sede de resolver problemas. Eu ia muito além do software. Então, eu sempre estava ali restrita a uma ferramenta que, de alguma forma, eu precisava me basear nela para conseguir contextualizar para o cliente, né, inserir aquele cenário que ele vivia no software, mas eu sempre tive essa característica de ir um pouquinho além, né? Eu acho que o nome do canal, ele diz muito sobre o que eu vivi na prática, que Fora era a da caixa. logística fora da caixa, assim, você É. fugir do que você estava restrito ali no software. Foi bacana, e aí depois eu fui para a área comercial dessa empresa de software, o que também foi bacana, onde a gente teve a experiência de se conhecer numa primeira rodada, né, Helder? Sim. E ali eu consegui também sentir a dor de vários clientes, né, resolver comercialmente essa dor através das soluções que eu representava.
e muito aprendizado acumulado, muito aprendizado. E eu sempre tinha aquele desejo de entrar realmente como uma consultoria, apesar de ter o CNPJ aberto há muito tempo, né, por uma relação de prestação de serviço, eu queria de fato encarar o sonho de prestar consultoria. E um ponto que foi por bastante tempo, às vezes até um, como eu posso Barreira. usar? É, assim, um bloqueio foi a questão de idade, né? Porque eu sou, né, sou nova de idade, apesar de ter 15 anos de história logística, porque eu comecei muito cedo mesmo. Mas sempre foi um bloqueio entender que do outro lado a pessoa confiaria no meu trabalho, porque a consultoria ela tem muito uma questão de confiança. Exato. É que quando a gente, eu também, a tua história é bem similar à minha em processos, né? A gente tem muito esse contexto de quando você fala consultor, tem aquele que vai entender que você é um desempregado e resolveu fazer algo por si só, e tem aqueles que entendem que consultoria, você precisa ser uma empresa gigante com um monte de casos ou pessoas mais velhas, né? Então tem É. alguns paradigmas em cima do tema, né? Mas isso é legal, tu deu um gancho. É, então você trabalhou em transportadora, depois embarcador, depois foi para a empresa de tecnologia e Isso. virou consultor. É a mesma sequência minha. Eu também É fui legal. um transportador, operador logístico, depois fui para o embarcador e depois fui para a tecnologia e da tecnologia consultoria. Em que momento que você pensou e virou essa chave, tirou esse bloqueio de ir lá e iniciar a tua jornada como consultora? Então, é legal porque quem estimulou foi um que hoje foi meu primeiro cliente da consultoria, ele me chamou, porque eu atendia ele comercialmente, ele falou, Ana, eu tenho um problema e eu preciso que alguém me ajude a resolver. E eu gosto da forma como você trata as coisas, você é extremamente prática para resolver. Eu tô te trazendo esse problema, me traz uma solução. E aí a gente pensou em conjunto ali, a gente montou um modelo de atendimento. Então, um dos pilares que a consultoria tem é prestar um serviço administrativo na parte de fretes, que é a execução de auditoria de pagamentos. Então, a gente montou um núcleo ali operacional, onde nós fizemos uma auditoria retroativa do ano de 2021, conseguimos um save importante, principalmente para identificar qual era o gap da operação daquele cliente. É um grande distribuidor, então ele tinha um volume considerável de conta frete que não estava sendo auditada. Apesar dele ter uma ferramenta, ele não tinha ação sobre ela. Frete a receber ou a pagar? A pagar. A pagar. E aí foi um trabalho assim, bem reativo, porque ele já tinha pago, então ele queria fechar o ano calendário com aquela conta frete equalizada e apresentar realmente que houve uma discrepância, principalmente na relação com alguns transportadores. E aí a gente fez um trabalho, foi insano, porque eu continuei atuando na empresa de software durante o dia, já, né, horário comercial, e à noite, virava à noite fazendo aquele processo de auditoria. Tive que contratar duas pessoas. Eu lembro de um dia que era muito próximo do Natal, estava eu, meu marido, quatro pessoas e mais cinco computadores, porque a gente rodava a rotina em computador que nem tinha gente trabalhando, mas era para realmente executar rápido. Tinha mais de 400 mil documentos para tratar ao longo de 2021. E nós conseguimos, no dia 24, à 1 da tarde, a gente fez uma call com esse cliente para entregar o resultado do ano e aí eu consegui desligar. E depois disso, ele gostou da dinâmica do nosso trabalho e pediu para continuar, né, o projeto com os meses vigentes. Então, a gente sempre fazia a auditoria do mês e olhava, né, tinha olhado para aquele retroativo. Então, eu fiquei por um ano atuando em paralelo nesse projeto. E depois disso, na verdade, eu fui ensaiando, porque eu sempre realmente tive essa intenção de constituir a consultoria realmente como um negócio. Mas, de novo, assim, né, esses bloqueios, eles faziam com que eu acreditasse que eu precisava ter um colchão maior, né, esperando mais tempo até de financeiro para estar mais estável. E você sempre fica procurando o momento perfeito. Até que eu recebi outra indicação de negócio, e aí fiz o contato comercial com aquele cliente, a gente conseguiu fechar isso dentro do final do ano passado, e começamos o projeto em janeiro. Então, foi a outra virada de chave importante, porque aí foi de fato um projeto de consultoria, né, onde a gente fez todo um desenho de as is, to be, então realmente entender a operação e o escopo, fazer um diagnóstico da operação do cliente, entregar, né, um modelo operacional que fosse ideal, e aí utilizar a expertise que eu tinha em software para poder encontrar uma solução aderente à operação desse cliente.
E aí, depois disso, a gente começou a divulgar de fato o negócio, então criamos site, começamos a, né, ter uma presença maior no próprio LinkedIn, que é uma linguagem mais profissional e que acaba sendo um meio que a gente realmente consegue trazer um pouco mais da marca. Então, foram alguns movimentos, eles ainda são movimentos mais cautelosos, porque realmente acho que tudo precisa ser feito com bastante solidez para que você tenha uma estrutura depois, né, bem mais segura, assim, mas tem dado certo. E aí, através desse projeto, fomos indicados para um outro projeto. Nesse intermeio de tempo, o meu marido, de fato, veio focado no negócio comigo também, porque até então ele estava rodando com a empresa de software. Na área de atendimento ao cliente, então unindo ainda mais essa experiência operacional, né? E aí, com mais um cliente, mais uma indicação, a gente entendeu que a energia deveria estar na consultoria, porque quando você, de fato, coloca muita energia no negócio, ele tende a dar muito mais certo, assim. Então, tem sido bastante positivo nesse sentido, porque a consultoria, como eu comentei antes, ela está muito relacionada com a confiança que as Sim. pessoas têm no seu trabalho. Então, eu acredito que a partir de agora, um negócio vai puxando o outro. Então, foi esse o ponto assim de virada para conseguir de fato chegar com esse conceito de consultoria. Legal. É de fato, o trabalho que você faz em um cliente, ele acaba indicando para outro, Sim. né? E muitas das vezes isso acaba sendo orgânico, esse crescimento. E a partir do momento que você entrega um bom resultado, de fato, as coisas acontecem. Mas até para quebrar esse lance, né, que tu falou em relação à idade, como que as pessoas é, enxergavam você para transferir essa responsabilidade, né? O que você entende que até aqui, né, para a gente esclarecer isso para o público, na sua visão, qual é a diferença de um trabalho de um consultor para o trabalho comum de um funcionário comum lá de dentro da empresa? Bom, eu percebo que acho que o conhecimento que vem de vários projetos, quando você está numa empresa, você tem uma referência e um conhecimento de causa daquele negócio. Você vai trazer experiências passadas, se por alguma razão você tenha passado por, né, outras empresas do mesmo segmento ou de segmentos distintos, mas você vai acabar enviesando muito a sua forma de pensar. E o que impacta é que normalmente o funcionário ele tem outras atribuições, ele acaba sendo consumido pela burocracia do seu processo e para de pensar em ideias inovadoras, para de pensar com foco no resultado, porque está muito consumido pelo dia a dia. A consultoria, ela vem com viés realmente de resolver um problema. Então, a energia dela tem que estar 100% focada nisso. Na minha percepção, quando você traz um consultor, ele traz toda a referência de mercado, então traz toda essa história de outros projetos, daquilo que já viveu, experimentou em outras situações, de uma forma mais acelerada e muito mais focada. Até porque Objetiva, né? existe uma troca, obviamente, uma troca financeira, né? Existe um trabalho sendo remunerado, onde normalmente o resultado é um fator importante de sucesso. Então, acho que dentro dessa dinâmica, você não compara porque são habilidades diferentes, talvez até métodos de trabalho diferentes. O funcionário, ele vai sempre buscar talvez a melhoria contínua, então ele está dentro do processo, olhando as principais dores. Muitas vezes ele identifica o problema, mas não sabe como resolver ou não tem tempo para executar essa resolução. E uma empresa de fora que vem focada na dor, ela com certeza vai trazer isso num tempo mais curto de tempo e o resultado tende a ser maior. Então, é isso Exato. que eu defendo muito, assim. E a consultoria é compartilhar conhecimento também, né? Porque, de certa forma, você está nesse universo para transferir o conhecimento, né? É inegociável que o que a gente consegue agregar enquanto parceria, conversando com os clientes, realmente trazendo novas ideias e buscando, às vezes, até referência do que eles trazem, do que eles já aprenderam dentro de casa, porque não adianta o consultor ele entrar num projeto com a soberba em achar que ele vai trazer todas as respostas e que tudo aquilo que está sendo feito pelo cliente está completamente errado. Eu entendo que se a pessoa ela vai muito com esse pensamento, ela quebra a cara na primeira Sim. conversa, porque
existe muita gente boa na logística, muita gente que conhece com propriedade o que faz, conhece os detalhes do seu negócio, o que é prioritário para, por exemplo, entregar um nível de serviço adequado. E hoje a logística ela entrega um nível de serviço direto para o consumidor final, então tem essa responsabilidade, né, que todas as pessoas envolvidas na logística precisam de fato entregar algo maior. Não é só executar um transporte, já passou bastante tempo dessa fase. E por conta disso, toda aquela particularidade do negócio está na cabeça de muita gente que está dentro de casa. Só que muitas vezes ou essa pessoa ela não tem suporte para trazer um processo sistematizado de forma segura, ela precisa trabalhar com as ferramentas que normalmente ela tem, então ela acaba não conseguindo fazer milagre. Então são alguns fatores que eu entendo assim que faz com que você possa se limitar se você não ouvir essas pessoas que estão ali dentro. E a gente aprende, realmente assim, é uma constante de conhecimento que a gente enxerga nos projetos. Você deve ter vivido isso também, é uma troca Sim, muito rica mesmo. Então, para mim, assim, o trabalho da consultoria ele é super satisfatório, porque cada projeto é como se você estivesse adicionando um tijolinho na sua base, né? exato. Porque você vai tendo, né, uma visão cada vez mais robusta e usando isso em outros casos, tendo uma rapidez cada vez maior até para lidar com algumas situações. Você mencionou duas coisas ali que chamam atenção e eu acho que vale complementar, que a primeira questão é esse lance da arrogância, da soberba, né? Jamais chegar nessa condição de achar que é o detentor da razão, o dono do conhecimento. E eu acho que o principal deles é ouvir de fato quem está lá, porque quem Uhum, está lá, na maioria das vezes, não é ouvido, né? E é, igual tu disse, às vezes ele tem um conhecimento gigantesco da operação, tem ideias, mas às vezes não tem a voz para ser ouvido, é, né? E isso, exatamente. isso eu aprendi com o tempo, porque lá no meu começo, não ainda como consultor, mas visitando operações para fazer mapeamento, né, e você entender às vezes você atirava muitas pedras, né? Mas como o Uhum, cara não fez isso? Mas como que ele não está sendo feito? Mas nunca pensaram nisso, né? Só que o que eu entendi com o tempo? Também as pessoas, por estarem muito focadas na própria operação, acabam não tendo tempo de fazer é, benchmarking em outras operações fora do segmento. Existe muito no mercado essa ideia de copiar o que o concorrente faz, né? Mas é, setores distintos, né? O cara agora de uma logística refrigerada ir lá e aprender com o e-commerce tem muita coisa para agregar, né? sim, com E eu certeza. acho que esses tijolinhos que tu disse que vão sendo construídos a cada projeto vai aumentando a tua bagagem, que é exatamente isso que a gente quer contar. Qual é a bagagem da Ana dentro de toda essa trajetória que faz com que ela tenha conhecimento para ir hoje lá como consultora dar uma opinião que mude a condição do problema apresentado, né? E, obviamente, dentro você disse aí que está há 5 anos com a consultoria, né? E tem aí 15 anos de carreira. Você deve ter vivenciado muitos projetos interessantes. Sim. Conta aí para gente alguns projetos que você acha que são legais para o pessoal entender um pouquinho mais sobre o processo e logística. Legal. Eu tive algumas referências de projetos durante essa trajetória e eu sempre fui bem curiosa, assim, para entender os porquês e não só aquilo que estava limitado à caixinha da logística, mas tudo aquilo que girava desde o começo de uma operação até a conclusão de um pagamento, de um frete, né, a parte financeira que depois vai para uma área mais administrativa. Então, dentro dos projetos, né, eu tive, por exemplo, o projeto de agronegócio, que tinha um desafio gigante, que era entender o corredor da safra. Então, assim, por mais que eu quisesse, né, e aí entra muito com aquela linha que você falou, por que que nunca foi feito de tal forma? Por que que ninguém faz desse jeito? Ou por que que ainda fazem assim? A gente questiona muito quando entra em projetos dessa forma e vai aprendendo muito com essa experiência do dia a dia. Então, por exemplo, um projeto extremamente desafiador que eu toquei foi do agronegócio, que junto da operação, era uma operação de fertilizante, operação de produto químico, tudo na mesma expedição.
Então, tinha que ter um conhecimento e uma propriedade na parte de distinção de produtos, porque qualquer planejamento equivocado poderia comprometer, inclusive, a saúde, né, do meio ambiente em caso de algum acidente. Então, a logística ela Tem tem uma muita norma responsabilidade técnica, né? muita coisa assim, além do bastidor, além do caminhão, né? As pessoas atribuem muita logística a caminhão, ela é infinitamente maior do que isso. Então, ali eram vários desafios, assim. Primeiro, foi engraçado porque era chegar no projeto com várias pessoas de frentes diferentes dentro da companhia, querendo resolver o problema dela, só que cada um olhando a sua caixinha. Então, você tinha que ter uma agilidade para conectar tudo isso que fosse fluido, que o impacto da atividade um realmente ajudasse a atividade 2 e não atrapalhasse, aquilo que o cara do pagamento do frete queria fazer, ele já tinha que estar lá no começo da operação planejado, senão ele não ia conseguir ter visibilidade e rastreabilidade disso. Então, ali para mim foi extremamente desafiador. Colocar tudo isso em documentação, então até hoje esse cliente utiliza um manual de operação que na época eu criei, que foi muito além das transações sistêmicas que até então a gente estava desenvolvendo em conjunto, muita integração com o RP, tinha que ter muito entendimento do que acontecia dentro da dinâmica comercial que alimentava, né, a parte dos pedidos no RP e por conta disso no próprio software. Então, ali, assim, não era um trabalho onde eu só olhava para o software que eu estava implementando, mas eu precisava realmente olhar para a história toda e tudo aquilo que impactava para conseguir trazer soluções que eram bastante assertivas. E aí, paralelo a isso, eu estava tocando o projeto do ramo vestuário, que tinha uma realidade totalmente diferente, com outras expectativas, e um projeto que era de nutrição animal. Na mesma caixa, assim, no mesmo momento. Então, assim, era desafiador porque você tinha que conectar e desconectar de situações e cenários diferentes, mas muita coisa você conseguia levar de um caso para o outro. Então, foi bem bacana, assim, essa vivência desses desafios todos em relação a segmentos diferentes no mesmo momento e administrar todas essas expectativas também. E aí, como eu comentei, assim, quando você olha fora do trivial e não só aquela particularidade da caixa da logística, a chance de você trazer uma solução mais completa e mais segura, ela é muito maior, porque você não deixa nenhuma aresta solta. Então, você tem realmente esse poder de dar a amplitude que é necessária para conseguir resolver todo o problema do começo ao fim da operação e toda aquela caixa logística que está dentro de um emaranhado de situações vai trazer de fato um resultado para a empresa. Né? E não somente para um gestor que vai olhar para indicadores da logística, entender que está eficiente ou não, mas isso atrapalhou, por exemplo, a área comercial, né, que é um impacto hoje gigante se você não faz uma logística bem estruturada. Então, são pontos assim que eu considero como pontos que, inclusive, sempre me instigaram a evoluir bastante na parte da consultoria, porque eu sabia que mesmo estando em projetos pelo software, eu tinha essa capacidade de olhar para o todo. Então, esse foi talvez o movimento que mais me trouxe essa vontade de colocar o projeto da consultoria e fazer isso dar certo, né? Então, a consultoria não foi um plano B, ele foi um plano sendo desenhado como plano A ao longo de bastante Foi tempo. uma construção, né? Exato. Você mencionou um ponto ali que é interessante. Obviamente que dentro dessa dinâmica profissionais da área, você ao longo de um dia você trata diversos assuntos, mas o cara que é profissional de um embarcador, esses diversos assuntos eles estão relacionados diretamente ao setor que ele trabalha, Sim. ao ramo que ele está atuando, né? Mas não só como consultor, mas também como alguém de sistemas, e eu acho que essa dinâmica que faz com que a gente consiga ter esse embasamento para a consultoria. Dentro de sistemas você trata vertentes totalmente diferentes, né? Igual tu disse, estava tratando agronegócio, do nada vem para vestuário. Às vezes É. está falando de logística refrigerada, do nada você vai lá para o plástico, vai para Uhum. o cigarro, vai para o leite. Por mais que a espinha dorsal, né? Eu costumo dizer, eu uso muito esse É. termo, a espinha dorsal logística, ela é a mesma para todos, mas as variáveis que cada operação tem são muito diferentes e contexto, Sim. e às vezes você tem uma nomenclatura, é, você tem uma mesma ação com nomenclaturas diferentes. Você tem É. sistemas com entendimento diferente. Você fazer tudo isso sincronizar
não é uma atividade fácil, né? Então, às vezes, eu acho que quem tem essa capacidade da consultoria, o cara que atua nessa parte de negócio, sistema, tem que ser muito bem valorizado, reconhecido, É. porque você trata várias coisas ao mesmo tempo, e isso não é fácil, não é para qualquer um, né, esse tipo de atividade. Enquanto você estava aí nessa área comercial, ou até mesmo de implantação, né? Eu participei de um painel na Fenatran que falava sobre as tendências, essas evoluções tecnológicas no ramo da intralogística, né? Mas isso serve para logística também. E ali a gente comentou muito sobre, às vezes, a empresa ela não está preparada para a tecnologia, né? Porque ela precisa caminhar um monte. E às vezes, como consultor, e às vezes, como essas visitas que você faz no negócio, você encontra empresas que, de fato, às vezes, elas não estão preparadas para aquilo que ela quer adquirir. Como que é para você essa relação hoje, né? Ou até mesmo experiência que você já teve de chegar em clientes que às vezes não estão preparados para o produto que ele quer adquirir. Assim, foi desafiador porque por um tempo eu tinha que vender para essas empresas, né? Então, de certa forma, elas precisavam estar preparadas porque elas tinham que comprar de mim a solução. E aí também foi um ponto importante, acho que você trouxe um gancho legal do que eu sempre entendi como o gap que as empresas tinham e a oportunidade que a consultoria poderia realmente ajudar a resolver, que é justamente trazer esse preparo. E esse preparo ele está muito mais no acompanhamento das ações em conjunto com o cliente para tirar aquelas amarras do processo atual, do sempre fiz assim e eu sempre fiz assim, ser extremamente moroso, manual, para ir para um outro patamar. E às vezes não é nenhum patamar extremamente tecnológico, ele é minimamente automatizado, mas só isso já traz um nível de qualidade muito grande para a operação. E hoje o que eu entendo, Helder, que a gente visualiza na logística, são dois assim extremos. A logística é extremamente automatizada, às vezes até a logística do LinkedIn que a gente vê com aviões, drones, coisas lindas funcionando, robôs, que é o mundo perfeito, porém ele está muito distante de uma realidade, principalmente no cenário brasileiro, onde a gente tem uma camada extremamente operacional que precisa resolver muita coisa antes disso, inclusive no nível de conhecimento dos profissionais da logística, porque a gente estava falando um pouquinho sobre isso também, né? A falta de conhecimento sobre uma logística prática, simples, que realmente vá resolver problemas de verdade. Então, existe ainda uma lacuna muito grande que precisa ser preenchida. E o fato de você vivenciar isso, mas pelo menos ter a iniciativa dessas empresas de querer realmente elevar o nível, já faz com que elas estejam na frente de algumas que simplesmente continuam fazendo o processo por planilha, manual, né, sem sistematização nenhuma. E a sistematização, ela não traz só um ganho de agilidade nas coisas, mas de segurança, confiabilidade. Então, nesses cenários, quando a gente entende que o cliente precisa de alguma forma ser mais assistido, o trabalho ele tende a ser mais lento, né? Porque ele tem de alguma forma assim, toda uma doutrinação que é necessária fazer para todas as áreas, para todas as pessoas que serão envolvidas no processo, introduzir elas para o conceito. E aqui tem uma parte de empatia que eu particularmente acho bem importante, e inclusive é um propósito da nossa consultoria, que é simplificar a logística. Porque de nada adianta eu usar termos lindos em inglês falando sobre indicadores, né, sobre todos os métodos possíveis que existem na logística, se eu não consigo introduzir o básico para garantir um processo seguro, um processo eficiente. Então, sempre foi algo bastante forte na consultoria, né, onde eu e o Diego, que é meu sócio, a gente sempre colocou isso como uma premissa, assim, vamos simplificar a logística, porque consultoria para trazer nomes bonitos, robustez, né, elevar o nível, existem várias, e não desmerecendo o mérito delas de forma alguma, acho que elas são necessárias para um nível adicional, mas a Mas tem gente precisa... espaço para todos, né? Acho que Tem, existe um público muito carente, igual tu tem, tocou num ponto muito importante aí que eu também penso dessa forma, é que eu vou dizer aqui, igual o Valdez Ludwig disse uma vez, não sou contra o cara aprender inglês, mas é necessário, faça, sim. aprenda. Mas existe uma oportunidade gigantesca ainda em português, né? Dentro É, da nossa essa condição de não estar apto a
internacionalizar o negócio, né? É, Ou necessariamente trazer toda essa nomenclatura, que às vezes a nomenclatura é bonita, mas os termos são bonitos, todo mundo fala inglês, todo mundo fala bacana, mas a realidade de resultado ali não bate, né? exato, exatamente. Então, assim, eu acho super válido isso, elevar realmente o nível, provocar as pessoas a irem para esse outro patamar, mas tem bastante base que precisa ser fomentada. E eu vejo que a logística, ela agora está começando a profissionalizar um pouquinho mais as pessoas que estão atuando nela. Mas se a gente olhar o histórico, normalmente o profissional da logística, ele entrou na operação, bem na base, né? Muitas vezes até uma base mais realmente o esforço humano do que o capital intelectual. E essa pessoa foi se destacando, foi entrando na área de expedição, mas já na área de planejamento, foi olhando para a parte de pagamento de fretes, mais num conceito, né, até de auditoria. Aí você vai começando a traçar um pouco do perfil dos líderes e até das pessoas que hoje encabeçam algumas operações, não necessariamente sendo o líder da operação, e são pessoas que realmente conhecem a história do O negócio, processo, são ele de extrema vivenciou o confiança, processo. então a empresa confia, mas não tem aquela base, o embasamento, na verdade, para algumas coisas, né? Então, tem o jeito de ser do negócio, mas não tem o jeito de ser da logística. Sim, Então, acho que tem essa, que a gente sempre fala aqui de oportunidade, acho que é tratar essa lacuna com bastante respeito e com bastante foco, porque tem um mar, né, de possibilidades para você trabalhar em conjunto e trazer valor rápido para a operação. De novo, aproximar para que essas pessoas façam parte disso, porque eu acredito muito que quando você faz parte de algo, você realmente dá valor. Porque quando você constrói alguma coisa que você tem o teu nomezinho lá na placa assinada no final, né? De maneira que hipotética, só ilustrando, mas você se sente orgulhoso disso. Então, quando vem algo muito top-down, que aí, eu vou fazer uma mudança estruturante e não escuto essas pessoas que conhecem toda a parte sólida do negócio, dificilmente você vai conseguir implementar um processo de sucesso. E aí, para essas pessoas que fazem parte dessa história, você precisa se conectar com elas de uma forma que realmente faça sentido. Senão, legal. é chover no molhado. É isso aí. Ana, dando sequência aí, né, nas nossas perguntas, você falou aí dos projetos que participou. Qual que foi, talvez aí, para você, o projeto com maior desafio, né? Eu não vou colocar o primeiro, né, porque o primeiro tu mencionou ali que o primeiro talvez foi a oportunidade, né, onde a É. coisa nasceu. Mas qual foi o projeto mais desafiador, assim, que você entendeu que exigia muito conhecimento, às vezes exigia paciência, né? O desafio não necessariamente ele tem um caminho específico. O desafio pode ser mental, pode ser técnico, pode ser físico, né? O que que de fato marcou você aí nesse tempo de trajetória? Eu posso dizer que assim, a participação de alguns projetos faz com que a gente tenha numa primeira percepção a expectativa de que vai ser menos desafiador quando você começa um novo projeto, né? A gente sempre acha que a experiência agregada até então ela vai te tranquilizar, mas o frio na barriga de começar um novo projeto, ele é uma realidade. A gente sempre tem e isso, eu acho que ela também cria um senso de qualidade porque você coloca a sua energia para fazer dar certo. Eu vou usar o exemplo de um projeto que eu iniciei nesse começo do ano, que foi o divisor de águas da consultoria. Então, ele foi bem importante para, né, de alguma forma ter essa coragem de seguir para novas oportunidades. E ele vinha muito com uma visão de realmente olhar para a estruturação atual e desenhar o modelo ideal com o incremento de tecnologia, que seria a indicação, recomendação da consultoria. Então, era algo que, por mais que eu tenha feito esse papel por muito tempo como executiva de contas, né, fazendo o papel de vendedora de um projeto de tecnologia, quando eu precisei estruturar isso de novo na outra cadeira, como realmente um embarcador atuando, foi bastante desafiador, porque eu precisava conhecer todas as expectativas das principais pessoas envolvidas no processo, ter um entendimento muito claro de como resolver a dor desses problemas que foram citados, respeitando o limite de cada ação, com um principal propósito de não sistematizar o erro, de não buscar uma solução de mercado que fosse trazer um processo equivocado para a operação desse cliente.
Então, esse projeto me ensinou muito sobre alinhamento de expectativa. Então, o que eu preciso perguntar, a forma como eu preciso abordar as pessoas que estão envolvidas para obter delas uma resposta mais plausível, que realmente seja mais consistente. Ao mesmo tempo, ter uma capacidade de entendimento sobre, e é crítica mesmo, né? Sobre se aquilo que a pessoa busca faz sentido, realmente eleva o nível da logística ou não. E, ao mesmo tempo, como eu falei, não trazer uma sistematização de problemas para dentro da operação. E a forma como documentar isso para apresentar, porque as pessoas têm que comprar essa ideia. Então, o resultado desse meu trabalho, num primeiro momento, era entender com todos se o fluxo desenhado fazia sentido ou não. E ali foi uma baita escola, porque muitas vezes aquilo que está na minha cabeça, aquilo que eu sei que vai entregar valor, da forma como eu estou apresentando um processo ideal, por exemplo, não ficou tão claro para quem estava percebendo esse processo. Então, foi bem desafiador nesse sentido, né? Pode parecer um pouco abstrato, mas estava muito realmente no alinhamento das expectativas com as pessoas. E fica sempre como uma lição aprendida. Num novo projeto, você vai trazer outros desafios. Pode ser desafio relacionado à parte de comunicação com as pessoas envolvidas, né? A própria entrada, a sua aceitação no processo, para as pessoas se sentirem realmente confortáveis com você. O papel da consultoria, ele não vai concorrer com quem está executando a operação, muito pelo contrário, ele vem para refrigerar muito bem essas ideias, então você tem que ter isso muito claro, e as pessoas precisam, de alguma forma, também ter essa clareza. Então, é o nosso papel deixar isso cada vez mais transparente numa comunicação. Mas eu sinto, assim, que esse projeto desse ano foi, assim, uma lição aprendida constante. Todos os dias era uma nova, acho que uma nova forma de agir. A Miller e Costa ia realmente evoluindo à medida que ia tendo os feedbacks das pessoas que estavam junto comigo no projeto. E quando você tem a humildade em reconhecer que, apesar de consultoria, você não está pronto para tudo, e você consegue reconhecer isso, consegue buscar se desafiar, entender que o conhecimento ele é uma fonte inesgotável, você com certeza vai se sair melhor a cada projeto. Então, ele me ensinou muito sobre isso, realmente me conectar com as pessoas envolvidas, ouvir a expectativa que elas têm com o nosso trabalho e clarificar a maneira de resolver esses problemas de uma forma que todo mundo consiga ter a leitura, porque aí você vai para todos os níveis, vai para alta gestão, que quer tudo muito resumido, que precisa saber dos macro pontos que foram identificados, como você tratou eles, qual foi a solução e pronto, é isso. E as pessoas que precisam entender que você entendeu o detalhe, porque ela faz parte da miudeza do dia a dia, que é o trato, que é como executar cada rotina. Então, eu acho que eu posso considerar ele como algo bem marcante, assim, que me fez aprender bastante esse ano. Isso vai ser constante, né? Esses desafios, eles não têm fim, né? Não, E eu acho que tem um ponto importante aí também quando tu fala de ferramenta, né? Às vezes você está em duas cadeias distintas agora, onde você, com uma mesma ferramenta, você vendia e na outra você é responsável pela escolha, né? Tem é, um peso totalmente diferente, principalmente na responsabilidade de fazer com que aquilo aconteça. Porque, tecnicamente, se você faz uma venda e esse software não dá certo no futuro, é uma uhum, venda que não deu certo. Mas como consultor, se você indica uma ferramenta, a empresa faz a aquisição e aquilo não dá certo, são duas coisas que não deram certo, né? O seu é, trabalho e a ferramenta, e para o seu trabalho isso é exato. muito ruim. E às vezes as pessoas têm às vezes a sensação de que quando você indica uma ferramenta, você está ganhando com aquilo, ou que aquilo foi intencionado, e não. De fato, às vezes você indica uma ferramenta porque você conhece a capacidade dela de atender a dor Exato. da necessidade daquele cliente no momento, né? Isso É, precisa ficar muito, muito claro, porque às vezes quando você indica uma ferramenta, indica um hardware, indica um software específico ali para cuidar, para tratar, na condição de consultor, é, é o teu nome que está em jogo, não é a ferramenta, é, né? por isso que até como uma estratégia e um posicionamento que a consultoria tem, nós não direcionamos para uma única solução. Sim. Então,
qual é o diferencial, né? O fato de você conhecer a forma como normalmente as empresas de software trabalham, te dá a expertise para poder orientar o cliente nos macetes que o negócio como um todo tem, né? Qualquer relação comercial tem as suas estratégias e não é diferente, né, no universo de um software. Então, pegando o gancho até desse projeto, nós trouxemos ferramentas de mercado, né, 10 opções de negócio, 10 opções de ferramentas que atenderiam o escopo de uma forma, né, ou na sua totalidade, ou de forma parcial. Fizemos um caderno de requisitos, elencando o que para aquele embarcador era essencial e colocando até como categoria de importância. E depois houve ali um ranqueamento técnico, funcional. Os principais usuários participaram das demonstrações, avaliaram cada solução, e aí, ao final, a consultoria deu uma recomendação baseada na proposta comercial, nos requisitos funcionais e técnicos e na avaliação dos usuários. Então, é um trabalho feito a quatro mãos justamente por isso, porque é uma grande responsabilidade. Não que a consultoria não vá colocar uma solução específica, né? Pode acontecer de encaixar que num projeto o embarcador ele não tem o desejo, por exemplo, de ter várias opções, ele quer que a gente direcione exatamente uma solução. Aí existe um risco maior, porque realmente você tem que garantir que aquela solução vai encaixar como uma luva ou que o fornecedor ele tenha uma responsabilidade mútua no processo, né? Que ele Sim. realmente consiga entregar isso. Mas pelo menos já te deixa isento, né? Quando vem É, direcionado, o teu papel é garantir que aquilo aconteça, mas tira o exato. peso da responsabilidade da escolha, né? Muito Exato. legal. E aqui a gente poderia até ter um fórum específico para falar de escolha de É, software para logística, porque assim, tem muito o que se aprender no mercado. E aí eu estou falando como até como software, na forma como o cliente tem expectativa de receber informação, e que aí encaixa um pouco com o que eu falei antes do alinhamento de expectativa. As pessoas não podem vender convencionalmente, né, achando que todo cliente quer absorver da mesma forma. Essa capacidade falta um pouquinho no mercado e seria um grande diferencial se as empresas investissem mais nessa qualidade do atendimento, numa venda mais técnica, numa venda sim. consultiva. Porque a venda do É, software, ela não pode ser uma venda não é um produto que você tira um pedido, né? Você realmente tem que sim. encaixar numa operação. E ainda a gente, se for pegar aqui esse gancho, né, igual tu disse, dá uma outra Já. entrevista só nesse tema. Quando a maioria está migrando para essa venda e-commerce, né, de tu deixar ali o cara clicar e fazer a Ele comprar compra. sozinho, colocar o cartão da Exatamente, empresa e fechar. isso não Não. funciona. Na minha visão, né, é Tem o público que muito precisa disso. técnica, né? Vai ter o Você pode público que vai ter uma até solução plug and play só. Exato, mas você impulsiona a captação de leads, né? Mas fazer com que esse lead se converta num cliente é muito longo, existe um caminho muito Isso. longo. Obviamente que nesse período aí também você deve ter, né, encontrado muitas situações adversas. Tem Sim. aí alguma história bacana de bastidores aí que tu consiga compartilhar com a gente? Tem. Tem uma que eu acho engraçado, que está relacionado com o que eu falei antes da questão da idade e do bloqueio, né? Uma vez participei de uma masterclass e foi divulgado lá no meu currículo que eu tinha 15 anos na logística. Aí começaram a discutir sobre isso nos comentários do convite. E uma pessoa falou assim: Nossa, 15 anos na logística, quantos anos ela tem? Aí o outro falou: Não, ela nasceu no caminhão. Falei: Bom, não vou, errado não tá, né? Eu não nasci no caminhão, mas eu comecei muito, muito cedo mesmo. Foi a minha segunda experiência profissional, já foi na logística. Comecei como menor aprendiz, então eu era carteira assinada antes de fazer 15 anos. E para mim foi um caso engraçado, porque acho que juntou um pouquinho desse preconceito de pessoas mais velhas falando sobre logística, né? E eu trouxe uma visão um pouco mais, né, jovial. Então ali O foi o pessoal, a fato. menininha, essa menininha aqui. Exatamente. E teve uma outra situação que foi uma objeção engraçada também. A gente vai percebendo, né, a experiência nas conversas faz com que você vá, né, criando um pouquinho mais de casca. E aí teve uma situação que eu entrei numa agenda para apresentar algo sobre um processo e a pessoa do outro lado me questionou se entraria comigo algum diretor. Eu falei que naquele momento não era ainda a oportunidade, mas que não tinha problema nenhum, que eu montaria uma agenda para, né, o diretor participar junto comigo.
E aí eu comecei a falar, né, sobre aquilo que eu conhecia, sobre os processos, aquilo que eu estava me propondo a fazer naquela agenda, e no final foi muito legal, porque assim, não precisou mais ter diretor junto, né? Consegui vencer qualquer objeção, é, tirei qualquer ego de lado, né? Podia torcer o nariz, não continuar a agenda, porque alguém está te descredibilizando logo no início, né? E aí eu pensei, bom, isso é sobre ela, não sobre mim, vou continuar aqui fazendo meu trabalho. Se eventualmente eu não suprir as necessidades dessa pessoa, realmente com o meu conhecimento, não tem problema, eu chamo outra pessoa para me ajudar, mas ali não foi necessário, então fala um pouco também sobre essas objeções que a gente encontra às vezes de primeira, mas que você consegue quebrar com conhecimento, né, com uma conversa bem tranquila, falando sobre aquilo que você sabe. E aí poderia Isso ser. Isso demonstra que a prepotência ela vem dos dois lados, né? Ela não pode ser do consultor, mas também não pode ser do É, cliente, porque eu também já passei por isso algumas vezes, às vezes vem uma certa arrogância de achar que o outro pode não estar preparado para falar sobre determinado assunto, exato. né? E às vezes você acaba dando uma aula ali, ao invés de simplesmente fazer uma colocação, né? Mas E aí, se bacana. você não foca nisso, né? Você muda o foco e, cara, seu conhecimento é esse, isso ninguém te tira, você vai falar de forma genuína sobre o que você sabe, aquilo que você não sabe, você tem que ter capacidade de reconhecer. Então, eu acho que foi sempre uma base, assim, que eu segui muito e eu acho que isso cativou algumas pessoas ao longo da trajetória. Saber que eu vou conseguir conversar com elas, em todas as esferas, No né? De mesmo realmente. nível, né? No Exato, mesmo nível. exato. Tinha sempre esse receio também quando você ia falar com diretor, com presidente, você não está quando você parte para a linha de hierárquica, né, dos cargos e tal, você fala, pô, mas eu vou falar com o presidente. E às vezes você está falando de algo que é conhecimento específico seu, então É, você tem a condição, às vezes, de levar, né, uma condição melhor. O que que você entende que daquilo que você já fez, você deixou como um legado, seja numa empresa, para uma pessoa, para uma situação específica? no dia a dia a gente não para refletir sobre isso, porque a gente às vezes é até consumido pela, né, operação das coisas e acaba não olhando muito para aquilo que você traz de história. Mas uma coisa que eu entendo que eu deixo como legado em cada lugar que eu passo é essa troca de conhecimento. Depois eu recebo alguns feedbacks de mulheres, por exemplo, que estão na logística e que têm a oportunidade de conversar comigo e que olham para onde eu cheguei, que ainda tá muito no meio de tudo aquilo que eu almejo, mas né, já consegui conquistar um espaço que eu considero importante nesse segmento e reconhecem como uma fonte de inspiração, né? Então, o fato de compartilhar conhecimento, de não querer ter para mim somente aquilo que eu sei, de fato, sempre compartilhar, de forma até gratuita, porque o conhecimento é algo que você pode transferir para qualquer pessoa e quanto mais você transfere, melhor você tem. Então, eu poderia citar desde manuais operacionais que eu ainda vejo clientes utilizando, que a gente criou, que aí é aquilo que você também já falou em outro momento, né? Você chega lá na operação, tá lá a tua papeleta E criada, tá seu então, nome lá, né? Legal isso. né, isso não sai ali do processo. Eu vejo que muito compartilhamento, assim, de ideias, de estruturação de processo, quando eu paro para conversar com essas pessoas, tem um pouco disso, né, do que eu fiz. Mas, para mim, o mais forte sempre vai ser a inspiração sobre a liderança na logística, sobre o conhecimento na logística e muito para algumas mulheres, né, que olham para mim como profissional e de alguma forma podem se inspirar um pouquinho para começar assim. Então, consideraria isso como talvez o ponto mais importante, porque isso a gente não tira, né? Isso já dá um gancho também, né? A gente está chegando aqui numa reta final. É, qual o conselho que você dá para essa galera mais nova e principalmente para as meninas, né? Para as mulheres, quem está iniciando hoje, quando a ideia de atingir público, né? O público dos assistentes, os analistas, os auxiliares, essa galera que está começando e quer trilhar dentro da carreira, e a ideia é mostrar essas histórias e mostrar o caminho que cada um seguiu, né? E você, sendo a primeira mulher entrevistada do canal, sendo uma mulher jovem ainda, enfrentando aí alguns desses desafios, dessas barreiras que a sociedade às vezes coloca, né? De esses estereótipos que se cria. Ah, não vou, é uma menina muito nova. Ah, é um cara careca. Então, assim, se você Sim. tem essas condições.
Qual é o teu conselho para essa galera e principalmente para as mulheres, né? E para aquelas que ainda recusaram falar aqui com vergonha? Elas, não, elas vão falar, porque é bem um bate-papo bem tranquilo. Eu acho que é realmente uma conversa, como se fosse um papo de café. O meu principal conselho para todos os profissionais, independente da área, é seja curioso, né? Busque conhecer mais do que aquilo que foi te pedido, porque isso vai te levar a possibilidades maiores. Quando a gente se limita a algo, realmente a gente restringe o nosso crescimento. Então, eu falo muito isso, né, tanto para o meu filho quanto para as meninas que trabalham comigo. Sejam curiosas, busquem conhecimento fora daquilo que é pedido, porque isso ninguém tira. O conhecimento é algo que a gente guarda sempre conosco, em algum momento você acessa aquela caixinha, vai conseguir utilizar. Então, a curiosidade te leva a níveis maiores. Pode parecer besteira, mas você conhecer um pouco daquilo que você faz, né? Um pouquinho de tudo, sem ser uma pessoa generalista que vai saber, porque tem pessoas que desfocam, né? Eu acho que o foco tem Sim. que existir, a pessoa tem que estar bem determinada sobre aquilo que ela quer, mas ter embasamento, ter vocabulário, conseguir ler sobre, conseguir discutir sobre, ter opinião diferente é um ponto importante. Ter a cabeça aberta para novas opiniões é necessário, porque ninguém nasce com a verdade, ninguém morre com ela. Acho que todo mundo tem que se transformar em relação ao conhecimento. Não fiquem focados só no conhecimento teórico. Então, experimentem ir para a prática. Se você tem a oportunidade de estar dentro de uma operação, vai vivenciar o que é um carregamento de um caminhão, vai vivenciar o que é executar a emissão de um conhecimento, vai ler um pouquinho sobre a parte contábil e fiscal, olhe um pouco para o financeiro do negócio, tente entender a expectativa que o cliente tem na recepção de uma mercadoria. Busca conversar com o motorista para saber a dificuldade que tem na rua. Isso tudo te dá muita base para você falar com mais certeza sobre coisas que são importantes sobre aquilo que você faz. E aí você tem essa parte sólida para conseguir transformar isso em algum tipo de ação. Então, às vezes as pessoas são superficiais e generalistas demais e, como você falou, apontam o dedo. Muda um pouco essa perspectiva, né, de apontar o dedo e partir para uma empatia de vivenciar o lado do outro. Acho que isso faz com que a gente aprenda bastante. Eu aprendi muito assim. Muita experiência para saber o que seria bom para um ajudante carregando o caminhão junto, sem brincadeira nenhuma. Varava madrugadas a fio, na operação, porque eu precisava estar ali, porque eles precisavam do apoio. E isso faz com que você consiga ter empatia pelo outro lado e entenda que todas as partes são importantes. Então, não adianta eu ter um administrativo na área de transportes muito bem elaborado se eu deixo a minha operação queimar. Se eu passo todo dia hora extra adicional para todo mundo e estou sobrecarregando, as pessoas não têm qualidade de vida e de trabalho porque eu não consigo entender que um processo administrativo atrapalha um processo operacional. Essa limitação faz com que as pessoas realmente não consigam depois, né, angariar resultados diferentes. Então, acho que eu colocaria como pontos principais curiosidade, né, o fato de você nunca parar no tempo, ser mais prático, ou realmente assim, tenha o conhecimento para ter a solidez da teoria, mas não foca só nisso, porque a prática te ensina demais e tenha empatia por todo mundo que faz parte. O ecossistema da logística ele é muito rico, mas tem muita oportunidade ainda de enriquecer no sentido de conhecimento, de agregar com essa cadeia toda de pessoas que estão envolvidas. E às vezes as pessoas da maior base são as que mais vão ensinar para a gente lá em cima, né? Quando a gente olha para algo de indicador, de gestão, ele é só um resultado de tudo que aconteceu nas fases anteriores. Então, se você não conhece todas as partes do processo, dificilmente você vai conseguir trazer soluções de sucesso. Muito legal. É, e até para poder fazer um pouquinho de lobby aqui também, né? O que que você tem a dizer para quem tem receio de contratar um consultor? O que que você tem a dizer para empresas que têm esse tabu, né? Qual é a vantagem de uma consultoria? Legal, acho que é um ponto importante. A consultoria ela não é concorrente de um gestor de logística, ela é um ponto de apoio primordial, porque refresca as ideias, traz outras histórias, né, traz outros conceitos de mercado. Então, o que eu vendo na consultoria é justamente agregar conhecimento, trazer uma visão de melhorar a operação em conjunto. E como eu venho muito dessa base de que a gente não faz nada sozinho, a consultoria ela está para isso. E o objetivo principal de um consultor não é
olhar para o processo de alguém e apontar o dedo como algo errado, como se a pessoa não fosse eficiente. Muito pelo contrário, é potencializar tudo aquilo que ela faz de bom, trazer outras experiências, elevar o nível de negócio. É como se a gente tivesse várias aulas de MBA em conjunto, porque se a gente vai aprendendo, né? Então, para o gestor de logística que olha um grande desafio da sua operação e não sabe como resolver, pode ter certeza que o fator de promoção seu pode ser em abrir a sua casa para uma consultoria para que ela possa, na prática, te ajudar a trazer resultados, porque esses resultados vão ser vistos pela companhia e é sempre um trabalho em conjunto. Eu não consigo trabalhar se eu não tenho comigo um gestor que esteja totalmente proativo, eficiente dentro daquela operação, querendo fazer acontecer. Então, é um convite, né, aos gestores de logística que, por alguma razão, têm até receio dessa competitividade. O interesse não é esse, obviamente, é agregar, sempre agregar como consultoria. É isso aí, o papel do consultor, igual tu disse, não é competir, né? Então, Ele tá ali para auxiliar de fato, a sobrevivência de um consultor depende do resultado que ele entrega por onde ele exatamente, passou. Então, além de não competir, ele quer muito fazer bem feito para que coisas novas vão surgir, né? Até porque exato, contratos de consultoria não são longos, né? São né, contratos exato. curtos, É são por começo, meio e projeto. fim. Exatamente. Então você tem essa necessidade de fazer a roda girar e ela só gira com qualidade se você de fato entregar com qualidade, né? Olha, Exatamente. muito legal, foi muito legal o nosso bate-papo. Eu gostaria de te agradecer, né? A gente conhece, só se conhece virtualmente, a gente não tem, a maioria dos meus convidados, a gente já tem uma intimidade, já vivenciou algumas coisas juntos, a maioria já se conhece pessoalmente. Então, eu acho que isso também vai dando uma vida para o canal de abrir portas para Claro, pessoas e outros profissionais ali que a gente não tem o contato, né? E mesmo assim a conversa consegue ser dinâmica e bacana. Eu te agradeço pela confiança. Espero aí que um dia a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente, quem sabe aí no podcast ou no talk show aí que está é, por vir, e a gente pode bater mais papo e contar outros detalhes aí mais específicos dessa trajetória. De fato, tu é uma pessoa muito nova, eu entendo que o porquê das pessoas terem dúvidas ali no início, né? Mas acho que ficou muito claro aqui a tua condição de comunicação, né? A maneira que você se expressa, o conhecimento que você demonstra, acho que isso, de fato, quebra o tabu em 5 minutos de conversa com qualquer pessoa que tu for tratar, né? E imagino que isso também foi lá no começo, né, Ana? Agora a história já é outra, vai né? mudando, vai. Existe uma bagagem por trás disso. Se tu quiser fazer aí algum agradecimento específico de Claro. pessoas que participaram da sua trajetória. Com certeza. Primeiro, quero te agradecer, Helder, pelo convite. Tua ideia do canal é muito interessante. Parabéns pela iniciativa. A logística precisa de pessoas como você, acho que potencializando esse conhecimento e trazendo essas histórias de logística, né? O consumo disso para esse segmento que é tão importante hoje, né, a nível nacional, mundial, assim, é fantástico. Então, continue firme no propósito, que mais pessoas possam participar com você, mulheres, né? Vamos lá, é muito legal falar aqui, é tranquilo demais, não precisa nem ter vergonha. Sim, E quero agradecer em especial também ao Diego, que é o meu sócio na consultoria, meu marido. Acho que é uma jornada muito interessante em conjunto, a gente agrega bastante um na vida do outro, tanto na parte profissional quanto na vida pessoal. E é uma pessoa que sempre me incentivou muito. Acho que ele acreditou mais em mim no começo do que eu mesma, então hoje eu sou extremamente grata porque todos os impulsos importantes da consultoria foram dados através dessa motivação que ele sempre me colocou e hoje está comigo no negócio. Isso está sendo fantástico. A todas as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar em conjunto, né, seja na época de transportadora, na parte do embarcador, no software, os clientes que eu conheci e os clientes agora da consultoria também, que me ensinam bastante, que abrem sempre a sua casa para que a gente possa realmente trazer um valor diferenciado.
Sou muito grata a todas essas pessoas e a todos os problemas que a gente teve na vida, né? Acho que eu também agradeço muito porque eles fazem com que a gente realmente cresça bastante. Então, até a essas pessoas que de alguma forma, em algum momento, criaram algum tipo de objeção, muito obrigada, porque isso faz com que a gente realmente evolua bastante. Então, eu só posso agradecer, eu adoro falar sobre logística, mas adoro também falar sobre a trajetória. E fico muito feliz com essa oportunidade. Desejo muito, muito sucesso para o canal, Futuro Talks, né? E tudo aquilo que você colocar a mão que reluza bastante ouro. De fato, a trajetória, eu acho que ela inspira, né? Muito. A gente, às vezes, parece ser meio clichê, todo mundo, né? É a mesma coisa do, Sim. do cara que se converte, vai para a igreja, né? Parece ser um clichêzão, mas é que só quando você vive esse É, lance do problema, de tomar um tombo, o cara perde o emprego e tal, que você realmente aprende a se virar, você cria alternativas baseadas, é, né? O pessoal costuma dizer a água bateu na bunda, né? é isso De aí. fato, quando a água bate na bunda, tu vai lá e cria alternativas para poder fazer coisas diferentes. Eu acho que de fato tem assuntos aí para a gente tratar em outras oportunidades. Imagino que vão surgir outras condições dentro do canal, daquilo que a gente tem em mente, e com certeza a gente vai se falar de novo aí. Agradeço Legal. demais aí a tua participação e a confiança, tá bom? Eu que agradeço. Obrigadão. Muito obrigado, Ana. Até mais. Valeu, obrigada.